do Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, que já está aqui com a gente para falar sobre colesterol e carótida. Quem é essa garota? Você já saiu com essa garota? Marco Aurélio, você já pegou a carótida? Não pegou ainda não? Mas você tem uma aí, né? Pois é. Então tá, você vai saber quem é carótida. Você já saiu com ela? Se você saiu, me dê o telefone, né? Porque eu tô querendo conhecer essa menina, bicho, né? É interessante, né? É interessante você conhecer. Na verdade, você vai conhecer duas carótidas. Duas, né? Eita, rapaz. Você é um cara guloso, você... Que é isso? Rapaz, eu posso apanhar. Você vai conhecer. Muito bem, daqui a pouco a gente vai saber o que é isso, colesterol versus carótida, um casamento que pode ser mortal. O que é carótida, né? Esse nome carótida tem nome de vó. Dona Carótida. Lembra? Dona Carótida, né? Vou na casa de vó Carótida, bate direitinho. Aí me lembra daquela veinha, Marco Aurélio, né? Apolônio! Né? Encaixa perfeitamente, André. A velha, ela fazia assim: Doutor Aquiles, boa tarde. Né? Daqui a pouco, olha ela. Aí. Tá na tela do NN Play aqui. Apolônio! Ela encaixa desse perfil direitinho. Dona Carótida. Muito bem. Muito bem. Gente, é o seguinte. Brincadeiras à parte, olha o seguinte, tá rolando, começou hoje, na realidade, a Blitz JCF aqui no Arapiraca Garden Shopping. O pessoal do grupo JCF tá fazendo a distribuição de panfletos, uma panfletagem aqui na entrada, né, nas cancelas aí do Arapiraca Garden Shopping, onde tá rolando a partir de hoje, né, a partir de amanhã também e até domingo, a Blitz JCF. O que é isso? As duas marcas que compõem, são várias marcas que compõem o grupo JCF, mas as duas marcas Jeep e Caoa estão lá. Então, ofertas exclusivas e test drive na linha Tigo. Isso mesmo. E tem mais, gente. Lá na linha Jeep você vai fazer test drive no Compass e no Renegade com ofertas exclusivas. Ponto importante: entrega imediata, pronta entrega para você sair de lá com o seu Jeep Compass ou Renegade, ou então a linha Tigo, Arizo, né? Carros aí com 5 anos de garantia na linha Caoa e 3 anos na linha Jeep, a Jeep com 80 anos de Brasil. Então vai lá no Arapiraca Garden Shopping e adquira o seu. Bom, e saindo de lá, você vai lá na Fiat Radar, procurar a Ludmila Gama na Autobrilho e fazer a vitrificação do seu carro. Faça como o Dr. Johnny Fábio, que já saiu com o seu carro zero já completamente vitrificado. O homem tá curtindo a vida lá em João Pessoa e a viatura tá aqui sendo vitrificada. É bom quando chegar já tá tudo protegido, a pintura tá conservada. Gente, a melhor vitrificação do estado de Alagoas tá aqui na Autobrilho. Liga pra Ludmila e fala com ela, olha aí, ó, tá? 99997-7211. Vem pra Autobrilho Soluções Automotivas. Doutor Aquiles, doença nas artérias carótidas, uma das principais causas de derrame no mundo. Isso mesmo. Tá? O acidente vascular cerebral, AVC, também conhecido como derrame, todo mundo já conhece aqui, né? O famoso derrame é a principal causa da morte no Brasil atual. Situação que se repete em vários lugares do mundo. Dentre os tipos de AVC, o mais frequente é o embólico, que ocorre de duas formas. Na primeira, um fragmento de sangue coagulado se forma no coração, que é o êmbolo, e viaja pelos vasos sanguíneos até o cérebro. Na segunda, uma placa de aterosclerose, a gente já falou muito sobre isso aqui também, se forma na artéria carótida. Olha aí quem é a tal da menina. Isso, né? A carótida é um vaso sanguíneo situado no pescoço e que leva sangue ao cérebro e eventualmente se rompe, formando fragmentos de sangue coagulado, cálcio e colesterol na direção dos vasos cerebrais. Em ambas as situações, os fragmentos e êmbolos, eles obstruem, eles entopem, né, uma ou mais artérias do cérebro, que sem receber sangue, claro, sofre a morte de parte de suas células. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. É uma maravilha, viu? Já começar com um tema assim legal e a nossa vozinha carótida, é importante. Gente, é um prazer estar aqui novamente e já agradecendo a todos que estão entrando. Convidem a que vocês conhecem, ao pessoal que tem pressão alta, diabetes, os conhecidos, familiares. Chamem para participar também com a gente, porque essa informação é importante para todos nós.
E começando informando o que é carótida, nós temos uma comunicação, na verdade duas principais, entre o nosso coração e nosso cérebro. Aquilo que faz a gente compreender, falar, andar, fazer tudo, controlar o nosso corpo, nosso cérebro. Então, o sangue sai do coração e sobe pelo pescoço, tanto na parte da frente do pescoço, quanto pela coluna na parte posterior, na parte de trás do pescoço, por duas artérias chamadas vertebrais, e na frente por duas artérias chamadas carótidas. Essas carótidas, elas são responsáveis realmente por praticamente maioria da irrigação do nosso cérebro. Uhum. E elas que são uma das principais acometidas, praticamente realmente a principal acometida na região do pescoço, é capaz de provocar em algumas situações o AVC, ou também, André, até uma coisa pra gente colocar, o AIT, que a gente chama, que é o acidente isquêmico transitório. Uhum. É um evento neurológico também que pode acontecer, ou cerebral, um AVC temporário, ou um micro AVC. Não é aquele começo de AVC, deixa eu explicar bem, porque o paciente pode ter o AVC, ou ter um comprometimento numa área, por exemplo, que comanda a visão, que comanda o lábio, a boca, e 24, 48 horas depois se resolveu. Tá resolvido. Assim, praticamente ele melhorou sozinho. E aí, esse é o acidente isquêmico transitório. Ou alguns dias depois ele melhorou sozinho, ou tomando algum medicamento, mas que o paciente conseguiu melhorar. Então, essas artérias carótidas, quando elas estão comprometidas com uma doença que chama aterosclerose, elas podem gerar comprometimento cerebral por conta desse pedaço de ateroma que pode se deslocar até o cérebro, entupindo realmente, como você maravilhosamente explicou, a circulação para aquela área do cérebro que comanda alguma função da gente, e aí o paciente passa a ter as consequências do famoso derrame. Então, as carótidas são essas bonitonas aí do vídeo. Quem tiver no NN Play, acompanha aí que tem o desenho delas aí. Essas artérias levam sangue tanto para o rosto, para a cabeça, quanto para dentro do cérebro. Então, quando elas são comprometidas, elas podem dar esse casório aí, pode com o colesterol, pode provocar altas consequências maléficas para o corpo do paciente e para a vida dele. Perfeito. Ana Paula, boa tarde. Ana Paula Caetano, que está assistindo a gente com a gente aqui no NN Play. A Sheila Daniela na Baixa da Onça. Muito obrigado, Sheila, pela audiência de sempre. Dona Hilda, Luciano no Pastel do Fofão. O nosso querido Marco Aurélio falou que ali próximo do Passaporte Dois Irmãos, né, Marco? No Lanchonete Dois Irmãos, né? Não é isso? Lanchonete Dois Irmãos, tem uma galera lá com um carro de som, meu amigo, ligado na 91. Um grande abraço a todos vocês aí que ficam ali pertinho ali daquela pracinha ali do Supermercado Master, legal, ali a Bodega do Café, aquela minha região ali, né? A gente sempre tá por ali. Muito obrigado pela audiência. Pessoal que tá ouvindo a gente aqui na praça também, a Praça Lions, aqui pertinho da 91. Esses carrinhos de confeito são uma delícia, rapaz. De vez em quando eu vou lá molhar o bico. É muito bom, né? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo as ondas da 91 aqui. Um excelente final de semana, um excelente começo de outubro para você. Doutor, você falou colesterol, que é o tema da nossa entrevista, colesterol e carótida, um casamento que pode ser mortal. Isso. Só que é o seguinte, nós temos o LDL e temos o HDL. Isso. Nós temos dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Isso. Né? Isso. Então, o que lasca é o ruim, é o acúmulo do ruim. Porque o bom fica brigando, é um placar, gente. É um placar onde seu time tá jogando contra o Flamengo. Não tem graça, né? Não é por nada não, mas não tem mais graça. Não tem mais graça. Né? Mas deixa para lá. Deixa para lá. Então, olha só, tá ali brigando o bom e o ruim. E na realidade, nós temos que fazer que o bom sempre ganhe. Sim. Só que em relação ao corpo humano, nem sempre isso acontece. Por alguns fatores podem até ser. Eu vou perguntar, doutor Aquiles, esses fatores podem ser. Eles podem ter uma predisposição genética, por exemplo, um indivíduo ele pode ter colesterol alto, ruim, por
predisposição genética? Pode. Não é impossível não, André. Às vezes, algumas pessoas têm, por exemplo, um mau funcionamento do fígado por uma predisposição genética, sim. Uma predisposição genética e até, por exemplo, como quando a pessoa tem problema de pressão alta primária, que a gente separa em pressão alta primária e secundária. Quando o paciente pode ter algumas comorbidades que já vem genético, já nasce com ela. Ela pode ter uma predisposição a ter colesterol aumentado, o pior colesterol, o LDL pior. Pode sim, mas não é via de regra. Isso, a maioria das vezes, a gente acumula colesterol no decorrer da nossa vida, dependendo dos nossos hábitos de vida. Uma coisa muito importante do nosso programa sempre é isso, que a gente sempre bate numa tecla para que as pessoas coloquem aquilo como que se torne visceral mesmo. Elas coloquem aquilo como uma regra da vida delas. A gente precisa mudar os nossos hábitos de vida para se tornar o mais saudáveis possível. Tá aí, o Marco Aurélio está colocando diversas imagens belíssimas. Quem tá perdendo aqui pelo NN Play, tá perdendo mesmo, né? Então faz o seguinte, entra no YouTube e digita lá NN Play. Uma correção, gente, aqui tá pessoal do Lanche 2000, né, Marco Aurélio? Lanche 2000 aqui na Praça Marques, né? Aliás, o melhor minuano que eu já comi na vida, o melhor suco de beterraba com laranja que eu já tomei e sempre sou cliente ali do Lanche 2000. Um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente na Praça Marques aí, audiência massacrante aí. Muito obrigado pela audiência ali em frente bem pertinho ali da Papelaria Globo, do nosso amigo Roberto. Um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente nas ondas da 91, aí na Praça Marques, a praça mais bonita da cidade. Tá uma acabadinha, mas, né, vão dar um jeito, né? A gente espera que dê, não é verdade? Pois é. Doutor, o que é que faz aumentar o colesterol ruim? E o que é que faz aumentar o colesterol bom? A grande maioria das vezes, a gente produz a maior quantidade de colesterol que a gente precisa. O alimento é o suplemento. O que a gente consome é uma parte que suplementa o colesterol. O colesterol, ele não é ruim, André, em sua totalidade. A gente precisa de colesterol para, quando for quebrado no nosso corpo, ele for ser utilizado para algumas reações químicas dentro do nosso corpo. Entendeu? O que acontece é que, com os hábitos de vida que mudaram um tempo para cá, o homem passou a ser mais sedentário. O homem passou a comer mais comida que não era aquela velha e boa comida caseira, e passou a comer outros tipos de comida que são mais concentrados em gordura. E aí não tem jeito, amigo. O corpo, ele é inteligente. Se você não usa, ele guarda. É igual a gente. Tem um monte de coisa dentro de casa. Não vou usar, o que é que eu faço? Coloco no depósito. Vou lá e coloco num canto lá. O que acontece é que essa gordura, ela fica circulante no corpo. O corpo olha, usa uma parte, o que está em excesso, o que é que ela faz? Deposita. Deposita, às vezes, no fígado. Por isso que existem algumas pessoas que dizem que quando fez um ultrassom, aí deu que no fígado dela tinha gordura no fígado. Sim. Pode acontecer isso por conta do acúmulo de gordura que a pessoa tem, assim, da alimentação e do sedentarismo dela, entre outros fatores. Mas o que vai acontecer é, com o tempo, essa quantidade em excesso de colesterol, ele vai se depositando no fígado, nos órgãos, dentro da barriga e também nos vasos sanguíneos. E aí cada vaso sanguíneo desse tem uma não é predisposição, mas tem uma chance maior de ficar grudando a gordura na parede do vaso dele. Todo mundo vai ter um pouco de gordura no vaso, todo mundo, porque é impossível alguém não comer gordura. Mas o que a gente está comentando aqui é o excesso. O excesso de colesterol, o excesso de gordura é que vai causar o dano realmente no vaso e uma propensão, no nosso caso hoje, para um AVC, por exemplo. E o pior é o seguinte, viu? Olha só, chega uma fase na vida da gente, que eu tava falando agora do minuano lá do Lanche 2000, por exemplo, uma delícia. Sim. Aliás, tem um X-Tudo lá, pra quem tá com fome. O X-Tudo do Lanche 2000 é um X-Tudo de vergonha. Desafiador, né? Desafiador. Eu já comi uma vez, eu tava morrendo de fome, né? É delícia, bicho. Fazer uma propaganda aqui do lanche, né? A galera tá dando audiência pra gente aqui. Tereza Cristina, muito obrigado, que tá lá em Garanhuns. Maria de Fátima, na usina Coruripe. Bom, chega uma fase na vida da gente
que a gente fica parecendo aquela música do Roberto Carlos. Tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda, né? Ariane, tá falhando o microfone aqui do doutor Aquiles. Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Fala aí, Aquiles. Voltou. Aí, voltou. Beleza, então. Vamos lá. Então, tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda, né? Quer ver? Marco, pega ali a foto daquela picanha. Hoje é sexta-feira, né? Pega a foto daquela picanha, daquele camarão. Eu até postei nas minhas redes sociais o seguinte: camarão, dinheiro não traz felicidade não, mas compra camarão, que é quase a mesma coisa. Né? Então, eu coloquei um desse povo, ficou disse, rapaz, você é louco. Você é meio doido, né? Então, veja, gente, não é proibido comer camarão, não é proibido comer o fast food, o lanche, nada, a batata frita. O problema é que a gente não se controla. Era pra gente comer uma quantidade menor, mas a gente quer colocar o que a gente não comeu 6 dias. Isso. A gente vai comer amanhã, no sábado, numa feijoada, o dia todo. A gente vai estar bebendo uma grande parte do dia. E para pessoas que não são bebedores contumazes como eu, bebo esporadicamente e não sei beber, doutor Aquiles, sem comer. Igual a mim, deve ter várias pessoas que não conseguem. Eu não consigo beber sem comer. Enquanto eu estiver bebendo, eu tô comendo, meu amigo. E eu não tô comendo do Gondor doce, não. Né? É camarão, olha ela aí. Eita, sangue. Eita, rapaz. Machucou, essa imagem machucou. Machucou. Agora, pra complementar, Marco Aurélio, você pega aquele copo daquela estupidamente gelada, não vou dizer a marca não, mas eita, rapaz. Olha, dá vontade de dar uma dentada na tela, né? Machucou. Então, essa aí. Esse não é o problema. Tá vendo ali aquela gordurinha? Aquilo que você tá comendo, porque tem um ditado que diz que a gente é o que a gente come, doutor Aquiles. Isso aí. Então tá, então vamos falar pra gente a questão desse excesso. Vamos lá. Esse comprometimento, André, da carótida e do colesterol, ele não acontece agora. Aí vem aquela velha e boa questão do brasileiro, né? Se não vai acontecer agora, eu vou passando. É uma poupança forçada que você tá fazendo ali. Exatamente. Isso. Mas agora eu tô novo, agora eu aguento, agora pode ser qualquer coisa, tá certo. Aí você vai acumulando isso ao longo da vida. O colesterol, ele não dá sinais, o comprometimento da carótida, ele não dá sinais logo de cara. Porque ele vai acumulando o colesterol, acumulando isso pode ser acumulado, André, até uma certa idade, 60, assim, a partir de 57, 60 anos para frente, já começa a aumentar o risco e muito. Isso piora em determinadas situações com outros fatores de risco que a gente vai comentar também aqui, mas isso é uma poupança, como você falou. A gente vai acumulando com relação à alimentação ao longo da vida, e como nunca deu sinal e nunca dá sinal até aparecer a primeira consequência. Faça isso não, que perdi até a concentração. Aí, e quando nunca dá sinal até a primeira consequência, André, a gente negligencia isso, a gente esquece isso. Começa a fazer algum tipo de alimentação e alguma regra de vida que a gente utiliza, o modo de vida da gente praticamente fica no sedentarismo. A gente não cuida da nossa vida nesse sentido de evitar esse tipo de alimentação ou mudar o nosso hábito de vida até a gente sentir alguma coisa. Então, o acúmulo disso depende muito dos nossos hábitos de vida e, é lógico, da gente prevenir. A palavra-chave para comprometimento de carótida e comprometimento de um AVC ou um AIT é igual a prevenção. Só que a gente não tem a cultura de prevenção. A gente geralmente espera ter alguma coisa para tratar. Que infelicidade isso. Exatamente. Olha só para você ter ideia, gente, aí vem uma coisa muito grave. A doença carotídea, ou seja, a doença da carótida é traiçoeira. Ela pode passar despercebida por vários anos. E o seu primeiro sintoma pode ser o quê? O AVC. O acidente vascular cerebral, na sua forma mais comum, o AVC pode provocar uma súbita perda dos movimentos em um lado do corpo, braço ou perna, e eventualmente perda da fala. E pode ser mesmo fatal. É por isso que às vezes a gente ouve falar: Exatamente. Mas fulano tava bem, rapaz, o cara que tava aqui, ele teve um AVC e morreu. Tais sintomas podem se reverter total
ou parcialmente com o tempo, ou deixarem sequelas graves. Entendeu agora? Então tá, é uma doença silenciosa e o que a gente não sente, a gente não tá reclamando. Exatamente. Né? Por falar nisso, por sua conta, alguns meses atrás, sim, né, quero mandar um abraço aqui pro meu querido Marcos Bicicletas, o Maxwell, seu filho. A partir de hoje eu sou um novo adepto aí do ciclismo, aí Dona Valéria que Pepes. Coisa boa. Eu falei pra eles ontem, eu digo, olha bicho, o Dr. Aquiles falou há algum tempo atrás que o ciclismo é um dos esportes mais completos que existem, inclusive regulando a quantidade de açúcar no seu sangue, regulando a pressão arterial, lhe dando mais disposição, queimando gordura, né? E promovendo saúde. Então, eu e Dona Valéria Pepes, no domingo, é o dia da nossa estreia, estaremos lá com capacete, com aquela roupa. Boa, a gente foi provar a roupa hoje porque era sendo um traque, rapaz. Queria que tu visse que coisa horrível. Mas vamos se acostumando, né? Vamos se acostumando. Tem um negócio fofo aqui nas partes, naquela roupa lá, né? Enfim. Mas doutor Aquiles, esse sintoma, quando o cabo vai sentir, o AVC já foi. E às vezes assim, mas ele era magrinho. Tem isso, né? Você já ouviu muito isso, não já? Sim. Mas ele não era gordo. Peraí, às vezes você tem um cara que tem a largura dessa mesa aqui e ele não tem problema nenhum, exatamente, entre aspas, a não ser a obesidade mórbida. E você é magrinho e você tem um colesterol que dá 10 vezes o dele. E o que acontece, André? Às vezes ele não tem quais são os primeiros, geralmente alguns sinais podem acontecer de que vai existir um AVC mais na frente. Por exemplo, alguns pacientes têm perda súbita da consciência, sem nada. Por exemplo, ele não desmaia, mas ele fica como se fosse desmaiar, que a gente chama de síncope. O paciente fica quase desmaiado, mas ele não desmaia. E isso aconteceu do nada, literalmente, do nada. Certo. Algumas situações, por exemplo, o paciente pode ter a boca um pouco com dificuldade de falar, e isso se resolva espontaneamente. Nos 2, 3 dias depois, o paciente volta a falar normalmente. Entendeu? Algumas situações desse tipo são sinais de que você pode ter um comprometimento de sangue para o cérebro que não deu um sinal importante, não foi um derrame daquele do paciente realmente ficar sem falar, ficar sem mexer, mas que isso se repetindo mais algumas vezes ou alguma outra vez, o paciente precisa ser examinado e investigado a causa disso, porque isso pode ser um comprometimento da circulação que vai para o cérebro justamente por conta da carótida, é a passagem de sangue que está indo para o cérebro. Então, se está acontecendo isso, tem que ser investigado. Então, o paciente não pode, ou a pessoa que soube de alguém que estava com frequentes desmaios ou perda de consciência, ou até a pessoa era normal, o paciente era normal, não sentia nada e agora começa a ter lapsos de memória frequente. Isso pode ser outro indício, outro indicativo, entendeu? Então, as pessoas que passam por isso, elas devem ser examinadas, devem ser avaliadas, porque principalmente, lógico, isso não são pessoas, falando da carótida, isso não são pessoas que devem ser investigadas, pessoas jovens, tá? Porque isso é um comprometimento, uma doença que ela tem tempo, como a gente disse, é uma poupança. Isso são pacientes acima de 60 anos, geralmente, e que são sedentários, a maioria das vezes, ou obesos, ou fumam. Então, esse tipo de paciente, ele tem que ser investigado pelo menos anualmente para prevenir comprometimento da carótida. Perfeito. A Sheila Daniela está dizendo aqui no INPLay que vai comprar uma bike, viu, Marcos? Então eu vou logo passar o telefone aqui, tá bom, Sheila? Anota aí o telefone da Marcos Bicicletas, que é o único que eu recomendo. Lá você vai encontrar tudo, de bicicletas a todos os acessórios para você fazer ciclismo, capacetes, luvas, roupas, óculos, tudo que você precisar para sua bike você vai encontrar. Anota o telefone, o WhatsApp aí, 999755202. Aliás, 5205, 999755205. Marcos Bicicletas fica aqui na rua Nossa Senhora da Salete, 674, aqui no bairro Brasília, em Arapiraca, tá bom? Eu recomendo, Sheila, que você passe lá para você escolher sua bike, você vai fazer um excelente negócio. Tá legal? Doutor Aquiles, agora um detalhe, você falou aí de fatores de risco. Sim. Que fatores são esses? São esses fatores, André, eles podem piorar a qualidade de vida do paciente e aumentar o risco de tanto
aumentar o excesso de colesterol, porque é dentro dos vasos sanguíneos, quanto de piorar a absorção, a capacidade que tem os vasos de colar, grudar gordura neles. Então, quando o paciente tem esses fatores de risco, ele também tem fatores de risco para outras doenças arteriais, por exemplo, comprometimento das artérias da perna, entendeu? Comprometimento das carótidas, como a gente falou, comprometimento das artérias do coração. Esses fatores, eles não são exclusivos de doença da carótida, mas quando eles estão presentes, eles também podem comprometer os outros vasos sanguíneos do corpo, por exemplo, do coração, por exemplo, né? Que eu estou comentando. Então, pacientes acima de 60 anos, pacientes que fumam, aí vai saltar de lá o paciente, mas eu fumo há não sei quanto tempo, nunca tive nada. Tudo bem, graças a Deus, que coisa boa. Mas assim, quem fuma, isso já é constatado em inúmeros, infinitos trabalhos, André, que o fumo, ele é responsável por inúmeros tipos de doença, inclusive de infarto. É um dos fatores de risco para a pessoa infartar. Então, justamente por isso, de tanta substância que ele tem, que consegue piorar a absorção de colesterol e de gordura e causar obstrução nos vasos que levam sangue para o coração. Assim como lá, também nas pernas, também na carótida. Além do cigarro. Então, pacientes acima de 60 anos que fumam, que estão em sobrepeso ou obesidade, geralmente obesos, que têm colesterol alto e não tratam, né? E que são sedentários. Então, esses fatores de risco são de suma importância para que o paciente evite. É lógico, às vezes não dá para você anular todos os fatores de risco, mas dá para você controlar pelo menos, exceto o cigarro. Me perdoem aqueles que fumam, mas assim, o cigarro ele é danoso para qualquer coisa na nossa vida, sabe? Então, vale a pena, a partir de evitar ou conviver com esses fatores de risco baixos, por exemplo, sedentarismo, obesidade. Não posso dizer que a bebida alcoólica interfere nisso, mas assim, esses fatores de risco que eu listei, eles estão diretamente ligados ao comprometimento das artérias. E as carótidas, como é o nosso caso hoje, elas estão diretamente ligadas à produção de êmbolos, que são daqueles bolinhos de sangue que você falou, e isso pode ser um comprometimento primeiro do coração, uma arritmia, quando o coração bate de forma desorganizada. E aí ele pode criar um êmbolo que vai pela carótida até o cérebro, ou de criar uma placa de gordura ou com cálcio na carótida, que pode se desprender também um pedaço daquela placa por pressão alta. A maioria das vezes é quando a pressão está bem alta que ela começa a bater na placa, aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, né? A pressão vai aumentando e batendo na placa de gordura, uma hora solta um pedaço daquela placa de gordura e vai até o cérebro, entupindo a passagem de sangue e causando o AVC, podendo ter consequências horríveis, inclusive a morte do paciente. Muito bem, gente, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai saber como confirmar a presença da doença das carótidas. Qual é o exame? Existe algum exame que possa confirmar isso? Então, o doutor Aquiles vai responder em foco, entrevistando o cirurgião vascular, doutor Aquiles Lima. O assunto é colesterol versus carótida, um casamento que pode ser mortal. A gente tinha perguntado, doutor Aquiles, se existe alguma maneira, como confirmar a presença da doença, se existe algum exame padrão ouro que se possa realizar nas carótidas, que possa dizer. Por falar em carótidas, né? O Marco Aurélio vai estar recebendo aí as imagens de uma carótida. Gente, é impressionante que o Marco Aurélio vai colocar aí na tela para vocês agora, quem está acompanhando a gente pelo NN Play aqui. É incrível, né? E isso foi retirado de uma carótida. Então, doutor, voltando à pergunta, sim, tem como confirmar? Tem. A princípio, André, é aquilo que a gente estava comentando agora, há pouco. A prevenção é a melhor maneira de se fazer um diagnóstico, porque todo paciente que tem a partir de 60 anos, a gente já pode pensar em comprometimento dessas carótidas. Para elas estarem comprometidas, necessariamente não precisa ter sintoma, não precisa ter tido AVC, mas tem a suspeita clínica, e aí a gente abre a carótida, faz um corte no vaso sanguíneo e tira
esse pedaço de colesterol daí para poder o sangue voltar a passar livremente para o cérebro. Isso aí é feito só de gordura, por aí você tire colesterol. Pois é. É só de gordura. Então, quando a gente tem uma suspeita clínica, existem alguns exames que a gente pode lançar a mão para poder fazer esse diagnóstico. Um exame muito simples que a gente pode, simples relativamente para quem faz esse exame, é o ultrassom das artérias carótidas, o ultrassom da região do pescoço. É quando, às vezes, o cardiologista pede, o neurocirurgião pede, ou o neurologista pede, ou o vascular pede, ou faz esse exame. Ele é capaz de determinar se existe um estreitamento da carótida, se existe uma placa de gordura maior, uma placa que esteja um pouco solta, que tenha um risco maior de pela circulação chegar até o cérebro. E aí esse ultrassom ele é capaz, então, de diagnosticar tanto o estreitamento quanto doença da carótida com relação ao colesterol, com as placas que ele consegue mostrar na imagem. Então isso tem como a gente saber com esse exame simples. Existem outros exames também de imagem que a gente pode fazer, mas esses são utilizando contraste, André. Que aí é uma angiotomografia, a gente pode pedir uma tomografia com contraste da região do pescoço, que isso vai evidenciar como é que estão as carótidas. Porém, trabalhos científicos já mostram que o ultrassom é bem similar, quando bem feito, ele é bem similar à tomografia com contraste ou à angiotomografia, porque ele é capaz de mostrar realmente o comprometimento desse vaso. Então, não precisa ser um exame muito elaborado para poder você dar esse diagnóstico. No geral, a gente tem a suspeita clínica, a investigação com ultrassom ou a investigação com o exame com contraste, que é a tomografia com contraste ou angiotomografia. Esse ultrassom é com Doppler? Exatamente, o ultrassom então, explica pra gente aqui o que é com Doppler e sem Doppler. O que é sem Doppler? O ultrassom simples do vaso, ele vai mostrar apenas a estrutura do vaso. Ele vai mostrar se a parede do vaso tá grossa, tá fina, se a placa que existe, ela é grande ou ela tá solta, ela tá no sentido do sangue ou ela tá contrário ao sangue. Isso faz me dizer um risco maior, já que o sangue bate do coração para a cabeça, então ele vai de baixo para cima. Se ele pegar uma placa de frente, a chance que ela tem de bater em uma hora, ela soltar um pedaço é maior do que aquela placa que está no sentido do sangue. Isso a gente vai ver só a estrutura do vaso como um todo e a estrutura da placa que está ali. Quando eu uso o Doppler é Doppler fluxometria. Eu vou fazer um estudo do fluxo de sangue que passa por ali e vai evidenciar se está passando sangue de forma regular, da forma correta, sem obstrução, ou se tem alguma área de estreitamento, de parte estreitada. Isso a gente vai saber que naquela parte que está estreitada, a velocidade do sangue aumenta, André. E isso a gente vai medir com algumas medidas que a gente tira de velocidade de sangue. A gente tem como inferir ou mensurar, medir exatamente o quão estreito está aquela passagem pela medida de velocidade. A gente utiliza essa medida do Doppler, que é o efeito Doppler, o efeito da velocidade que passa por aquele local, no vaso, e por essa medida que a gente faz. E a gente tem como medir o quanto está estreito, 50%. Na verdade, a gente estima isso aí por conta da medida que dá. A gente faz uma divisão de velocidades e dá um índice. Esse índice vai me inferir se pode ser 50%, 30%, 70%, 80%. Então, o Doppler, ele tem essa diferença. Ele faz, além de visualizar a estrutura do vaso, ele vai medir o quanto está a velocidade aumentada, diminuída naquele local e o quanto de obstrução ou de estreitamento está acontecendo naquele vaso. Essa é a diferença do ultrassom normal para o com Doppler. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo JB Desenhos, lá em Brasília, terra do Luciano. Desculpe, terra da CPI. Saiu sem querer aqui, né? Inesquecível, né? Esse Doppler,
ele é sem radiação, né? Sem radiação. É um exame diagnóstico que ele utiliza apenas o som. E aí esse aparelho, de acordo com o transdutor, que é um aparelhinho que a gente encosta no paciente, ele tem cristais. Esses cristais, eles vão vibrar e esse som, ele é traduzido. Ele joga uma onda de som que bate no local e retorna ao aparelho. E aí, quando ele retorna, ele vibra os cristais que estão naquele aparelho ali e ele traduz aquilo com uma imagem. Aí essa imagem é que vai ser vista lá e traduzida com relação à parte de velocidade e de imagem realmente da estrutura que você quer ver. Tá. Doutor, o tratamento começa pelo combate aos fatores que podem provocar o aparecimento e progressão da doença das carótidas. O controle da PA, da pressão arterial. Isso. Né? Geralmente o paciente que tem problema nas carótidas tem pressão alta? A grande maioria das vezes, André, são pacientes que já são hipertensos, mas às vezes nem todos descontrolados, mas quando ele não é hipertenso descontrolado, às vezes é sedentário, às vezes ele não tem uma atividade física frequente. Então isso pode, conjuntamente com aquela pressão alta, gradativamente aumentar a possibilidade de colesterol grudado no vaso. Por quê? A pressão alta constante, André, ela fere, porque o sangue passa numa velocidade acima do que é para passar naquele local ali. Uhum. E aí, a parte de dentro dos vasos sanguíneos, ele é acolchoado, ele é bem fofinho. Então, quando passa um fluxo de sangue bem maior do que o que é para passar, uma velocidade maior, ele pode causar pequenas inflamações naquela parede do vaso, que vai grudar colesterol ali dentro, mais fácil. Uhum. É por isso que quem tem pressão alta tem uma predisposição maior a ter placa nas carótidas. Certo. Então tá aí. Aí, diabetes. Paciente que tem doença das carótidas também é predisponentemente diabético? Sim. O diabetes, quando não controlado, que a grande maioria das vezes não controla, porque o paciente diabético, em sua maioria, às vezes não segue um tratamento ou da forma adequada, ou às vezes não realmente tem dificuldade de acompanhar com um especialista e não consegue manter um nível de açúcar ideal. O que é que acontece? O açúcar, em excesso, ele é extremamente inflamatório. Ele inflama também a parede dos vasos. Então, o diabético, por si só, ele já consegue inflamar a parede dos vasos e aumentar a capacidade que tem de acúmulo de colesterol naquele local, acúmulo de gordura naquele local. Uhum. Isso eu tô falando, gente, não só das carótidas, mas também de outros vasos importantes, como as coronárias do coração, como os pés da gente, as artérias que levam o sangue para os nossos dedos do pé, para o nosso pé, para os nervos das nossas pernas. Então, tudo isso pode ficar comprometido com o excesso de açúcar e, no caso das carótidas que a gente está falando hoje, pode aumentar a chance de juntar colesterol, de aumentar a concentração de placas de colesterol na carótida desse jeito. Doutor, o procedimento cirúrgico, se ele é utilizado e quando é utilizado em casos de problemas de carótidas? Boa. Geralmente, indicação cirúrgica que a gente tem, ou quando o paciente tem estenose, o que é um estreitamento da passagem do sangue na carótida a partir de 70%, uhum. Ou quando o paciente não chega a 70%, chega quase a 70%, mas tem sintomas. Por exemplo, o paciente já teve um AIT, aquilo que a gente comentou antes. Paciente, por exemplo, gente, vocês conhecerem alguém que de uma hora para outra, um dos olhos parou de enxergar e aí depois voltou ao normal. Aí ele não entendeu, o meu olho não estava enxergando direito e agora ele passou a voltar a enxergar normal, uhum. De novo. Esse paciente, com certeza, ele deve ser investigado com relação às carótidas, ele tem chance de ter um AVC mais para frente. Talvez isso foi um micro AVC, uma micro obstrução da artéria que vai para o olho, e aí depois o corpo conseguiu refazer aquela obstrução, desfazer aquela obstrução, e aí ele melhorou, mas provavelmente ele vai ter uma complicação mais para frente. Então, cirurgia, o tratamento é a partir de 70% ou menos do que isso, só que o paciente tem que ter sintomas. A cirurgia hoje aclamada assim por todos que fazem esse tipo de procedimento para tirar para tirar aquela placa que a gente mostrou ali no NN Play,
que chama endarterectomia. É um palavrão grande, mas é para você tirar a placa de gordura de dentro da artéria. Essa cirurgia ela é aberta, é um corte no pescoço que precisa ser feito para você chegar até aquele vaso sanguíneo, abrir o vaso sanguíneo e tirar aquela placa de gordura manualmente. É que sai aquela placa daquele jeito que viu ali no vídeo. Outras opções existem também, André, opções menos invasivas, ou seja, com cirurgias menos agressivas, por exemplo, que pode ser feito por dentro. Aí, agora ficou show. E quem tiver no NN Play, acompanha aí, que aí é uma angioplastia de artéria carótida. A carótida tá bem estreitinha, passando bem pouco sangue pro cérebro, e aí a gente vai com um balãozinho por dentro da artéria e vai lá e coloca um balão, e é possível também colocar um stent. Hoje, André, já existe uma técnica que chama TCAR, com T de tatu, TCAR, certo, que você acessa a carótida não mais pela artéria femoral. E você não pega mais a artéria femoral e sobe, vai até lá e coloca um stent para poder passar o sangue normal. Você acessa direto no pescoço. Ao invés de você pegar a artéria lá embaixo, na coxa, você pega a artéria direto no pescoço e vai e implanta o stent lá. Está sendo considerado um procedimento menos agressivo ainda e com chances iguais de dar certo. Então, o tratamento pode ser cirúrgico aberto, com uma retirada manual, ou por dentro da artéria, que chama angioplastia da artéria carótida com a colocação do stent. Essas duas maneiras de tratamento, elas existem com uma eficácia. E isso é tratamento cirúrgico. Tratamento clínico, a gente vai continuar, né, o tratamento clínico após o tratamento cirúrgico, mas o tratamento clínico também existe, que é o que a gente está batendo nessa tecla com todos os ouvintes, que é a prevenção. Sim. A prevenção com utilizar, com certeza, além da mudança de hábitos de vida, né, cessação do tabagismo, diminuir a obesidade, evitar a vida sedentária, sedentarismo, o uso de alimentos industrializados, tentar se alimentar de alimentos mais naturais possíveis, entendeu? Menos processados, e isso ajuda somando. Isso é um somatório. A gente vai fazer um somatório disso para lucrar mais na frente, porque uma prevenção ela começa agora para você ter um lucro mais na frente. Com relação à parte dos idosos, todos os idosos acima dessa idade que tenha comorbidades desse tipo que a gente comentou, ele deve passar por uma avaliação anual, inclusive das carótidas, como forma de prevenção. Né? E o tratamento, como a gente comentou, pode ser cirúrgico ou clínico. O cirúrgico tem essas duas opções, tanto cirurgia aberta quanto a cirurgia por dentro da artéria. Doutor, tem algum medicamento que faça? Você falando aí, eu me lembrei sabe de quê, gente? Da caixa de gordura que a gente tem em casa. Né? É sério. Porque, olha, a pia da cozinha tá ali tranquila, a água tá descendo. De quando em vez, como a gente diz aqui, sim, é necessário que alguém vá lá na caixa de gordura e quando você abre, meu amigo, a tampa, o que é que você vê? E olha que teoricamente, pelo menos na minha casa, sim, só desce água mesmo. Teoricamente. Porque tem aquela coisinha lá que não deixa os alimentos descer, né? Exatamente. Mas, gente, na caixa de gordura tem umas placas de gordura mesmo, como no próprio nome diz. O que acontece se você não limpar? Vai entupir. Doutor Aquiles, desprezando aqui a minha analogia pobre, né? Foi uma analogia muito sábia. É desse jeito que acontece com a carótida? Exatamente, André. É exatamente assim. Não é como a gente comentou, não é uma doença que compromete o vaso sanguíneo agora. Isso é uma coisa que ele não dá sinais por conta disso, é porque ele vai estreitando gradativamente. Como são duas carótidas, nem sempre as duas carótidas estão comprometidas. E o corpo da gente, ele é extremamente sobrevivente. Quando ele começa a comprometer uma das carótidas, ele já começa a transferir aquele fluxo de sangue gradativamente para outra. E sobrecarrega ela. Exatamente. E para as vertebrais também, artérias vertebrais,
E aí começa a sobrecarregar as outras e se acostuma com aquilo, porque está estreitando. Uma hora ele vai dar sinais disso, mas acontece exatamente dessa forma. Ela vai obstruindo, vai acumulando colesterol até o ponto de que ela estreita até um limite que vai dar algum sintoma. A grande maioria das vezes dá. E a gente pede a Deus que não seja o AVC logo o primeiro sintoma, porque às vezes podem ser sintomas mais simples, como eu falei, alguns episódios de desmaio sem causa aparente, alguns lapsos de memória sem causa aparente, o paciente nunca tinha tido aquilo daqui, passou a ter. Então isso aí é uma coisa para ser investigada. Perfeito, muito bem. Quero mandar um abraço aqui mais uma vez pro nosso amigo Marcos, da Marcos Bicicletas. E por falar nisso, você falou aqui, doutor Aquiles, uma vez, e olha só os benefícios do ciclismo. Gente, um dos problemas que pode provocar problemas nas carótidas é o sedentarismo. E olha, vou falar um negócio pra você. Se eu soubesse, quer dizer, eu já sabia que você tinha falado. A questão era a gente dar um passo maior do que a perna mesmo, né? Então chegou a hora de entrar nesse mundo aí do ciclismo. Veja só, olha os benefícios que o ciclismo pode proporcionar para você que está ouvindo aí, que está em casa, está sedentário. Eu não consigo não, você não consegue andar de bicicleta, bicho, né? Porque se fosse a pé eu não dizia nada, porque a pé dá um desengano danado. Você dá 2 voltas no bosque ali, você já fica azoado, né? Mas de bicicleta, meu amigo, você está sentado, né? Ali, arruma uma companheira para compartilhar um companheiro, né? Então, olha só, emagrecimento, resistência muscular, redução do colesterol, controle do açúcar no sangue, regula a pressão arterial. Isso aí para você fazer ciclismo, andar de bicicleta, tá? Além de outros. Então, você vai encontrar a bike dos seus sonhos lá na Marcos Bicicletas. Anota aí, 99975-5205. Grande abraço, Marcos. Obrigado aí pela parceria. 99975-5205. Doutor Aquiles, fala um pouquinho pra gente do pedal. Você já praticou, já pratica? Como é que é? André, parou? Não. Eu nunca cheguei a praticar como o pessoal pratica, né? 20, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Eu tenho uma paciente, inclusive, mandou uma mensagem pra mim hoje. Uma paciente que eu operei tem mais ou menos uns 20 dias e já mandou pra mim, a sua paciente já andou 40 quilômetros hoje. Olha aí os benefícios do ciclismo que o Marco está colocando ali na tela. Melhora o condicionamento físico, combate as doenças cardiovasculares, aumenta a imunidade do corpo, diminui o estresse diário, aumenta o fôlego com a prática, libera hormônios no sangue, garante um contato com a natureza, é um meio alternativo de locomoção, você pode ir até para o trabalho, combate o sedentarismo e muito mais. São 10 bons motivos para você praticar aí o ciclismo, né? Brevemente vai ter uma foto dessa ali comigo. Não vai ter essa performance não, porque esse cara tá maguinho. Agora, Marco, essas roupas aí que o cara fica parecendo um traque é um negócio, eu vou ter que me acostumar com isso. André, o importante é que o pessoal também tenha consciência de que andar de bicicleta, maravilhoso, mas tem que também prestar atenção no que está comendo. Não adianta eu andar de bicicleta toda vez e botar o pé na jaca. Exatamente. Chegar em casa e comer 3x tudo daquele, aí ele vai jogar fora o exercício dele, né? Fez exercício, mas voltou em casa e comeu desordenadamente. Vai para casa, toma um suquinho. Isso. Né? Ele pode até comer o x-tudo, não tem problema, mas tem que ser uma coisa esporádica, não pode ser um todo dia. O todo dia ele tem que realmente utilizar alimentos que não sejam tão gordurosos assim. Bacana, muito bem. Doutor Aquiles Lima atende aqui no Sindicato Rural de Arapiraca, que fica ali no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade, e atende também aqui no Comercial Metropolitan, na Avenida Deputada Ceci Cunha. Tá aí os telefones na tela, 3530-8440 ou 99961-4310, 99961-4310. Doutor Aquiles, angiologista e cirurgia vascular e ultrassom vascular com Doppler. Esse exame que vê aí a situação das carótidas. Detalhe, doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, onde cuidar de você. Esse é o plano. Final de semana, muito bacana. Doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima. Um abraço.